Que alegria mais uma vez ter você aqui conosco nessa incrível jornada de fé e ciência. Eu sou o professor Felipe Santos, historiador e teólogo, e desde criança apaixonado pela arte do desenho, arte do quadrinho, seja a HQ mais ocidental ou seja o mangá lá do Oriente, né? Mas como é bom juntar essas artes, né, de desenho com essa arte de buscar pelo saber, por respostas, entender a história da humanidade. Você junta tudo isso e dá o Crônicas da Bíblia. Eu queria chamar aqui o primeiro desenho. Olha só, gente, sempre começamos aqui com um mapa do Império Romano. Eu acho interessante você olhar bem, gravar bem essa ilustração. Por quê? Porque de repente, primeiro motivo, de repente você não assistiu desde o primeiro episódio, você está chegando aqui agora, né? Mas você já tem uma boa localização do tempo, do espaço, para você entender melhor, né, a história que nós estamos nos aprofundando. E olha só que interessante, quando Jesus vem ao mundo, bem, né, antes dele chegar, nós já temos uma dominação romana estabelecida. Nós já temos, né, como nós vemos lá na frente, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dar a César. Ele era a autoridade máxima naquele tempo. E o que eu acho interessante também, vamos pensar pelo outro lado da moeda. A maior parte dos intelectuais naquele tempo, eles estudavam muito, né, textos gregos, estudavam muito os filósofos gregos, e quando eles olhavam para a região de Israel, que fica aqui embaixo, ali assim, ó, bem no finalzinho, um território bem petitiquinho, em comparação com todo esse território pintado de vermelho. Olha só o tamanho disso, olha o tamanhozinho que fica ali naquela região, Israel. Eles eram considerados, né, um povo bárbaro, um povo primitivo, né, um povo que tinha poucos recursos, um povo que tinha um histórico, digamos assim, negativo. Né, o tempo de ouro deles para o povo, o tempo dos patriarcas, tinha passado faz muito tempo. A glória de Davi e o rei Salomão já tinha passado fazia um bom tempo. Eles colecionavam uma sequência de derrotas. Então, o povo romano olhava para esse pessoal como se fosse nada. Então, alguém que eles não eram subdesenvolvidos, eles não tinham uma arte tão bela em comparação, né, sob os olhos do povo romano, claro. Não tinha uma arte tão bela, uma arquitetura tão bela como, né, as maravilhas que se encontravam em Roma, não ofereciam nada de uma resistência tão forte assim, como em outros lugares. Ou seja, era um povo diferente, porque eram monoteístas, mas também eram dominados. A águia de Roma voava por ali, a sombra de Roma estava, né, sobre esse lugar, esse território do povo de Israel. E é neste momento, nós já falamos nos outros episódios, que chega o Salvador. Nós já falamos, né, das profecias de Isaías, o alerta, né, o sinal da Virgem que trará esse Deus menino, o seu reinado, o reinado do Messias. Como será? Ele terá a capacidade, o poder para colocar as coisas no lugar. Mas de repente esse menino vem. No episódio passado nós vimos essa necessidade de fugir do Egito. Para o Egito. Né? Nós vemos essa relação complicada entre Herodes e o povo de Israel. E agora nós começamos a falar da vida pública de Jesus. Como este revolucionário, né? Maria, a mãe de um revolucionário,
É interessante isso, né? Sou contra o sistema, pá! A gente já pensa em Jesus como um guerrilheiro, né? Um líder partidário, e muitas pessoas queriam, né, um Messias desta forma. Era um perigo, né? A figura de um Salvador, a figura, né, dessa luz no fim do túnel para esse povo, que ia espantar o domínio romano, que ia acabar com as injustiças, com as influências de tantos povos politeístas, né? Essa esperança era um risco para este grande império. E aí, essa mulher fantástica, que diz o seu sim, um sim para sempre, né? Um poderoso sim, ela vai trazer a nós este fantástico Messias, que vai crescer e vai começar a sua vida pública. Vai começar a ensinar, vai começar a frequentar as sinagogas, não só como alguém que vai ouvir, mas alguém que vai levar uma mensagem diferente. E o que eu acho mais interessante é que Maria traz para nós esse Messias, e esse Messias começa a quebrar, aos poucos, as fantasias a respeito do Salvador e começa a plantar no coração e na cabeça daquele povo a verdade sobre o Messias. E aí eu quero chamar o segundo desenho. Olha que interessante. Geralmente, nós vemos Jesus, né, com um aspecto mais europeu, né? Narizinho fininho, olho claro, um cabelo, né, que a vida inteira usou muito condicionador e creme, e massagem, e todo hidratado, enfim, todo penteado, cortadinho, bonitinho, com roupas coloridas, né? Tem, de certa forma, uma verdade nisso. Por quê? Porque as cores, o padrão, até, vamos dizer assim, a sua genética, né, expressada em diversos quadros, isso tem um significado muito mais sagrado, né, do que histórico. Né? As cores, né, o branco da pureza, geralmente nós vemos Jesus assim, a túnica branca e o manto vermelho. Né? Você tem ali um significado muito forte da realeza, do martírio, da pureza. E também, vamos entender, né, pessoal, quem trouxe a fé cristã para cá foram os europeus. Então nós vamos ver muitas pinturas mais antigas que retratam muito mais a realidade, né, da Europa dentro de um contexto bíblico. É por isso que as pessoas falam, nossa, mas Jesus era loiro de olho azul? Não, não era. Nós temos outras imagens assim também. Temos Nossa Senhora mais parecida com o padrão europeu do que com o pessoal da região ali da Palestina. Nós temos São Miguel, imagens de São Miguel com imagem de uma armadura de um cavaleiro medieval, né? Às vezes de um soldado romano. Então tudo isso é a arte a serviço da catequese. Elas possuem um conteúdo muito mais voltado para o sagrado do que para a história. E aqui, nesse Jesus, com uma túnica ali marrom, cabelo escuro, uma pele mais escura, de alguém que anda no sol, de alguém que dorme muitas vezes, né, no deserto, de alguém que vive ali com tempestades de areia, de alguém que muitas vezes não tem local ali para cuidar do cabelo, para ter a roupa lavada, bonitinha. Então, é legal a gente fazer esse apelo mais histórico, né? Não para falar que tudo isso é mentira, não, mas vamos trazer um pouquinho mais para a realidade. E aí, este Jesus que vai começar a sua vida pública aqui neste território. E olha que interessante, nós já usamos, né, um mapa com o território todo amarelinho, né, quando tinha o Herodes ali na frente, mostramos ali Jerusalém e a cidade, né, de Cesareia, lugar mais importante, que recebiam as autoridades, né, pelos romanos, e o coração daquela civilização. Aqui nós fazemos 3 divisões, olha que interessante. Temos ali em cima
a Galileia, o norte, você vê que é a região menorzinha. Temos o meio aqui, a Samaria. No Novo Testamento nós vamos conhecer mais desta região, por causa da parábola lá do bom samaritano. E aqui embaixo, vamos dizer assim, a região principal, né, que é a região da Judéia. Então, aqui, né, nós temos a parte mais importante da cultura desse povo. E é interessante o seguinte, Jesus vai começar o seu ministério ali em cima, na região norte, na região mais afastada do coração daquela civilização. E é interessante o seguinte, quando ele começa a sua vida pública, ele começa a curar o povo, ele começa a acolher as pessoas, ele começa a realizar sinais de tudo, menos de um guerrilheiro. É interessante que nos primeiros sinais, na busca pelos apóstolos, quando ele vai recrutar ali os seus primeiros seguidores, aquelas pessoas que nunca, né, poderiam imaginar que entrariam, né, para a história da humanidade, mudariam para sempre os rumos, os caminhos da humanidade. É nessa região vermelhinha que ele começa o seu ministério. A região mais distante, mais paganizada, mais sujeita a influências de outras culturas. Vamos entender que ali tínhamos várias rotas comerciais e nessas rotas comerciais não passam só produtos. Chegam pessoas, chegavam histórias, chegavam crenças diferentes. As pessoas que vinham lá do Oriente, que carregavam as suas memórias, as suas experiências, ensinavam sobre os seus deuses, ensinavam sobre aquilo que é sagrado, aquilo que é profano, aquilo que é certo, aquilo que é errado. É algo muito natural, que nós temos até hoje, né? Quem não conhece aí, né, um amigo que participa da igreja, mas também, né, tem ali, não faz isso porque senão vai dar azar, não faz isso porque senão acontece tal coisa. Imagine isso lá atrás. Então é interessante ver que Jesus ele vai começar o seu ministério buscando as ovelhas mais distantes. E aqui nós temos este episódio, né? Nós mostramos aí 3 autoridades diferentes, né? Lá em Lucas 2:1 nós vemos essa presença da autoridade romana. E é interessante que Mateus 22:15, né, de 15 a 22, nós vemos esse conflito, né? O que é que nós devemos entregar a César? O que seria dar a César o que é de César? Então, olha só que interessante, nós temos 3 autoridades agora, né, que nós vamos continuar refletindo aqui nesse programa. A autoridade de Jesus, um mestre com um conhecimento e um discurso um pouco diferente. Nós temos ali a autoridade dos judeus, as pessoas que faziam parte ali, né, do Sinédrio, outros mestres, outros líderes nas sinagogas, mas que eram muito mais alinhados ao poder romano. E nós, né, temos ali esse poder romano presente de maneira muito forte na sociedade. Então nós vemos essas 3 figuras importantes, 3 modelos de poder. Jesus, que vem seguindo, embora ele tenha o título Filho de Davi, ele vem seguindo essa função dos profetas, alertar a sociedade, botar as coisas de volta no seu lugar. Nós temos as autoridades locais, os mestres da lei, as pessoas que, né, se dedicavam ao trabalho do sagrado, educavam as pessoas, permaneciam vivas ali as tradições e a história do seu povo. E o poder militar, politeísta, né, e muito forte de Roma. Quando nós olhamos essas 3 autoridades, esses 3 modelos, nós imaginamos um pouco de como era essa confusão do pessoal. Quem eles iriam seguir? Quem eles iriam ouvir? Quem de fato conhecia ali
o coração daquele povo. Quem de fato estava oferecendo uma solução para aquela situação. O que é que acontecia com o povo naquele momento? E é aí que entra a função muito importante do Messias. Oferecer a salvação, mas de acordo com o seu plano, não de acordo com a vontade daquele pessoal. E no próximo bloco nós vamos entender melhor isso aí. Até já já. Olá, estamos de volta aqui com Crônicas da Bíblia e neste momento eu convido você a pegar aí a sua Bíblia, né? E quero chamar a sua atenção para uma passagem muito interessante que fica aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do 15 ao 22, está ali, ó, ali marcadinho. Mas eu não vou ler tudo, né? Mas é o seguinte, vamos descrever o cenário. As pessoas ali desafiavam Jesus. E é incrível que toda a resposta que ele dá é dentro das, digamos assim, Sagradas Escrituras, não no sentido de Bíblia, como nós temos hoje, encadernada, bonitinha, mas dos livros que Jesus e todo o povo judeu estudavam naquele momento. Então é bonito porque o Messias, o ungido de Deus, o Salvador, ele não vem para quebrar aquilo que ele construiu. Ele não é um Deus de duas palavras. Ele não veio para destruir uma coisa e começar outra. Ele vem para honrar todo o trabalho de equipe que já vinha sendo feito entre ele e todo o seu povo. E é interessante que ele sempre responde, né, dentro ali da sua cultura. E neste momento, quando entra-se em discussão essa relação com César, é interessante que nós vemos aqui, né? Dize-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar imposto a César? E aí tem a armadilha aqui. Como nós já havíamos falado, nós tínhamos ali 3 modelos de autoridade, né, de poder, de solução para aquele povo. Se render ao Império Romano, ouvir as pessoas, os líderes que estavam muito mais alinhados com o Império Romano, ou ouvir a novidade de Jesus. E eles vendo que Jesus ganhava um apoio popular, tentavam de qualquer forma arrumar alguma desculpa para que ele fosse preso, para que ele fosse morto, né? Para que essa perseguição jurídica, né, acontecesse e fosse bem sucedida. E aqui temos uma pegadinha, porque vamos pensar o seguinte: se Jesus falasse assim, olha, está errado, segundo a nossa cultura, César não é Deus, ele é um homem, ele pode se achar Deus, mas isso não muda a natureza dele. Então não devemos render certos pagamentos, certas glórias a ele. Então, ele seria declarado inimigo de Roma, inimigo do César, poderia ser preso, e todo esse seu trabalho de vida pública, né, seria arruinado, acabaria ali mesmo. Mas, se ele dissesse, não, tem que pagar para César, ele dominou tudo isso aqui, é ele que manda, tem que pagar sim, isso é algo legal. Ele poderia não correr o risco de uma perseguição romana? Poderia. Mas isso causaria uma revolta muito grande, né, dentro do seu povo, as pessoas principalmente que enxergavam ele como uma luz no fim do túnel, uma solução. Poxa, como que é a solução dos nossos problemas? Como que as pessoas que estão dizendo que ele está curando, que ele está fazendo tantas coisas fantásticas, ele deveria ser o Messias, como que ele vai se render ao poder
de um povo pagão. Então, fica complicado para Jesus dar uma dessas respostas. E aí que é interessante, que ele vai e diz assim, né? Jesus, percebendo sua malícia, respondeu: por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que pagam o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: de quem é essa imagem na inscrição? De César, responderam-lhe. Disse-lhes Jesus então: dai a César, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então isso aqui foi maravilhoso, porque nós vemos que o Messias ele vem não para plantar um caos social. O Messias ele não vem para causar ali o medo, a revolta. Imagina se ele vem para inflamar no povo esse sentimento de guerrilha, esse sentimento de ir contra Roma. Quantas pessoas do seu povo morreriam por causa disso? Não sofreriam coisas desnecessárias por causa de uma causa revolucionária. Posteriormente, antes, né, das coisas acontecerem, Roma, né, vai ser, até hoje o coração da igreja. Jesus já começava a educar, já começava a ensinar que os romanos, os gregos, os povos do Oriente, todos são convidados a fazer parte desta igreja, todos são convidados a viver, né, essa alegria eterna com o Pai. Então, por que o Messias que veio para salvar todos inflamaria no povo este sentimento de guerrilha, esse sentimento de revolta? Não faz sentido. Então, conforme Jesus vai dando essas respostas, né, o povo começava a reconhecer este Messias. Conforme Jesus respondia com classe, dentro ali do que todos os profetas já haviam falado sobre ele, as pessoas tinham condições de reconhecer o Messias. As pessoas tinham condições de jogar fora toda essa mentalidade deturpada a respeito da missão do Messias. E assim, nós hoje também somos convidados a viver isso, a jogar fora todas essas mentalidades ruins a respeito do Messias. E eu pude falar um pouquinho sobre isso com o pessoal da Peregrina Brasil, que nós peregrinamos juntos, né, lá para Israel. Isso aqui foi lá em Cesareia, e ali pudemos falar sobre essa relação entre poder romano, entre a realidade do povo de Jesus e o que Jesus vinha para oferecer. Parece que quando você volta no tempo, você tenta se colocar no lugar daquelas pessoas, né, parece que a resposta de Jesus não agradava realmente a ninguém, porque aquelas pessoas não tinham a visão, não tinham condições de entender os planos de Deus, a harmonia, a igreja que seria construída, essa salvação que era oferecida para todas as pessoas, independente da sua origem. Mas hoje, com fé, com ciência, nós podemos formar um grupo, ir lá, estudamos, rezamos, cantamos, nos emocionamos e ali crescemos bastante. E entendemos que esse mesmo Deus que atuou na história do seu povo lá atrás é o Deus que atua na nossa história hoje também. E eu quero que você venha peregrinar conosco para ter essa experiência maravilhosa de estudar, de ler esses versículos lá neste lugar fantástico. E é isso aí, gente. Fico por aqui e espero por vocês no próximo Crônicas da Bíblia. Que Deus abençoe todos vocês. Até a próxima.